Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 21 de fevereiro, agora na Espanha, 10 horas e 3 minutos, no Brasil, 6 e 3 da manhã. Gente, eu já vou analisar a BTC, que está performando muito bem, cruzou de baixo para cima a mediana do canal de Keltner no diário. No 6 horas migramos para a banda superior da banda de VWAP mensal. Então agora a gente só vai descansar mesmo no patamar da aresta superior dessa acumulação. Mas o que eu quero mostrar para vocês é a velocidade com que o mundo acaba e desacaba na, na esfera criptográfica. Vocês vejam que algumas altcoins de altíssima octanagem começam a buscar um patamar pré-dump, ou seja, elas estão num patamar acima daquele último dump que a BTC protagonizou. Ela chegou a bater na mínima na agulhada de 18 de fevereiro em 93,388. Mas algumas altcoins de altíssima octanagem já estão num patamar acima que elas ostentavam antes do dump. Algumas ali do Gemas começam a performar e entregar uma bela valorização. Gente, eu vou repetir com os senhores. A BTC agora está sentindo a base da nuvem aqui no diário. Vou até despoluir aqui para mostrar para os senhores. A BTC está sentindo essa faixa resistencial imposta pela base da nuvem no diário. Então ela vai ficar entre 99 e 101 mil dólares um pouco aprisionada, porque também foi um suportezinho na hora da queda. Só que depois de transpassar 101, ela só vai parar em 108. Eu estou avisando porque vai ter um monte de submineral e subprotozoário querendo voltar para o mundo cripto, pagando 220 numa Solana, pagando 30 numa Avax. Muito provavelmente vão pagar 140 ou 150 numa LTC, mais de 700 numa BNB. Por que eu estou falando isso? Porque o que a BTC está protagonizando agora é um verdadeiro... Isso aqui é o gráfico de 1 minuto. Isso aqui é um verdadeiro silêncio que precede um grande esporro. Depois daquela tempestade, vem a bonança. Agora a BTC está literalmente subindo de escadinha, quando não fica aqui pelo menos 5, 6 horas lateralizando. Quando isso acontece é porque ela vai promover mais uma escadinha ascendente, é um padrão. Então o que a gente está vendo agora? Uma liquidação em série daquele monte de minerais shortados. Daqui a pouco, aquelas hienas saltitantes que começaram a gritar aqui no canal que era inverno cripto, que era para vender tudo, e alguns incautos acabaram caindo nessa cantilena. Daqui a pouco elas começam elas já estão sendo liquidadas. Mas o movimento mais brusco de liquidação em série dessa galera vai acontecer nessa pernada espasmódica em direção a 108, 109. Quando o mundo cripto dá aquelas agulhadas violentas para cima, na verdade é o mercado de futuros perpétuos fechando a mercado, ou seja, recomprando e agredindo o book, um monte de colateral e um monte de colateral sendo usado para isso, para fechar as posições super alavancadas no sentido short. Gente, eu insisto com os senhores. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as 40 melhores altcoins que vão performar neste ciclo, subdivididas em 3 categorias de agressividade: conservadora, moderada, agressiva. Em cada categoria eu subdivido nos melhores nichos setoriais que vão performar neste ciclo: AI, DeFi, RWA, que é a tokenização de ativos do mundo real. Enquanto eu vos falo agora, a BlackRock está tokenizando o mercado mais líquido do planeta, que é o mercado obrigacionista norte-americano. Vocês vejam que algumas altcoins, inclusive a maioria delas está no Gemas, já estão num patamar pré-dump, ou seja, estão com uma cotação acima daquela que elas ostentavam antes da queda ali dessa agulhada da BTC no dia 18 de fevereiro. Foi 18 de fevereiro, 18 para 19, né? 18 de fevereiro de 2025 a gente bateu 93,388, foi a gritaria das hienas saltitantes. E como eu reportei para os senhores, haveria um retorno elástico em direção à VWAP mensal, e agora a gente já está acima da VWAP mensal, ou seja, essa LTB aqui
inclusive já foi quebrada. Como a Nvidia está imparável, a Nvidia só vai descansar em 150, a BTC com algum delay vai buscar essa correlação e vai avançar para cima da nuvem de Shimoku. Gente, eu vou repetir, no gráfico do Others, que mede o market cap das altcoins de baixa capitalização, ou seja, a totalidade do mundo cripto com exclusão do top 10, em outras palavras, de TRX para baixo, cotado em BTC, a gente está em vias de desenhar um corpo real comprador. Gente, eu insisto aqui no canal, em praticamente todos os meus vídeos, que olha, vejam o gráfico diário da BTC ancorado na banda de VWAP anual. Vejam a brutalidade com que a base da banda de VWAP anual defendeu os corpos reais. Eu sei que os pavios inferiores avançaram para baixo da base, mas como num efeito elástico, os corpos reais sempre fecham acima da base. Eu insisto com os senhores que a única maneira de vencer esse jogo é controlando a dominância. É controlando a dominância. E o próprio percentual de stablecoins nos seus portfólios. Eu vou repetir, a única maneira de vencer esse jogo é controlando a dominância, que é o percentual que o market cap do Bitcoin ocupa em relação ao market cap de todo mundo cripto. Isso aqui está em vias de desabar. Deve buscar algo abaixo de 45%, talvez 42%, 43%. Mas nesses cumes aqui, entre 46 e 45, a gente vai bater facilmente. Só que quando isso acontecer, o market cap da BTC já vai estar entre 5 e 6 trilhões de dólares. Hoje o market cap da BTC está ostentando ridículos, deixa eu botar aqui, 2 tri, 1,94 tri. A BTC facilmente vai se aproximar de 300 mil dólares com o market cap a 6 trilhões e a dominância indo para 45%, 40%. Eu estou falando de um market cap para as altcoins entre 7 e 8 tri. Vocês precisam entender a grandiosidade do que está prestes a acontecer. Vocês têm ideia de que o market cap das altcoins hoje está em ridículos 1,24 tri, e isso vai explodir para algo próximo a 8 tri, podendo bater até 9 tri se a BTC avançar para cima de 300 mil dólares. Vocês têm ideia do que vai acontecer com o market cap de uma Atom, de uma Algorand, de uma Avax, de uma Solana? Vocês têm ideia do que está prestes a acontecer em termos de transferência de riqueza, que será esse período será lembrado sim como uma das maiores transferências de riqueza desse século. Vocês precisam entender a grandiosidade do que está por vir. Despoluam os seus TikToks, despoluam os seus Instagrams. O que vocês precisam fazer agora é se concentrar, vocês precisam ter foco. Porque se vocês ficarem ouvindo ex-BBB e subprotozoários, que só tem 2 neurônios, e ainda vai levar bilhões de anos para eles terem 3 neurônios, um dando curto com o outro, vocês não vão conseguir alcançar o objetivo dos senhoritos neste ciclo e nenhum outro ciclo. Porque essas pessoas falam do que elas não entendem. O sujeito, para sustentar um viés de baixa diante de um gráfico desse, com uma sequência de fundos ascendentes e topos ascendentes, ele só pode ser míope ou ostentar uma brutal desonestidade intelectual. Como que alguém pode sustentar, não só para o Total 2, mas para a própria BTC, um viés de baixa diante de todos esses fundos ascendentes e topos ascendentes? É brutal o que está prestes a acontecer. Na Seara Fática, a unidade de fiscalização de criptomoedas da SEC é renomeada. Agora se chama Unidade de Tecnologias Cibernéticas e Emergentes. A SEC afirmou que a mudança foi ocasionada por um estigma na nomenclatura. Unidade de fiscalização pressupunha uma espécie de ilegalidade ou abuso ou ilicitude no que estava sendo por parte da indústria a ser monitorada. Fiscalização não é o termo correto, porque nós não, segundo a SEC, nós não estamos lidando com uma indústria ilegal. Pelo contrário, a gente está lidando com uma tecnologia emergente.
Então foi necessário remover o termo fiscalização e adotar a expressão unidade de tecnologias cibernéticas e emergentes. Parece sutil e trivial, mas isso mostra a mudança sísmica do approach da SEC em relação à indústria criptográfica. E uma reportagem muito interessante aqui na Milk Road. A BTC é o primeiro ativo que já vale trilhões de dólares, mais especificamente 2 trilhões de dólares, e que é de propriedade predominante de indivíduos e não de instituições. É a primeira vez que isso acontece na história da humanidade, em que um ativo de trilhões de dólares é detido por indivíduos e não por instituições, principalmente instituições estatais ou impérios do passado. Parece que as instituições dominam o atual ecossistema do Bitcoin agora, mas na realidade elas estão numa linha do tempo traçada. As instituições estão basicamente ainda na linha de partida, enquanto os reais detentores da grande parte dos bitcoins já estão na estrada há bastante tempo, os detentores individuais. Então, o que essa reportagem quer dizer? O que significa que as instituições que vão extrair BTCs dos detentores o farão por um processo lento e fragmentado e doloroso para elas, instituições. Por isso que eu falo que quando a MicroStrategy compra 15 mil BTCs, ela não compra de mineradores de BTC, porque todas as grandes farms e forças computacionais centralizadas que mineram BTC mundo afora, todas elas conjugadas, elas só conseguem extrair 3 BTCs a cada 10 minutos por bloco minerado. Isso significa que todas elas conjugadas só produzem 160 mil BTCs por ano. Só nesse ciclo a MicroStrategy comprou mais do que isso. Ou seja, as instituições estão na linha de partida, enquanto os detentores agora estão começando a entregar parcela desses bitcoins para os grandes institucionais. Os estados soberanos nem chegaram. Esses sim vão aparecer com uma goela mais larga. Mas será um processo lento, doloroso e fragmentado para as instituições. Então, BTC comprada nessa ordem de grandeza só se compra de holders. E holders, basicamente, não vão trocar suas BTCs, ainda mais no início de um ciclo, por moedas fiduciárias. Por isso que eu falo, este ciclo, no que diz respeito à temporada de altcoins, está só no começo. A música nem começou. A dominância ainda está lá nas alturas. Eu volto a insistir com os senhores. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Não tentem aportar nas melhores altcoins quando a dominância voltar para baixo de 60%, para 57%, para 56%, para 54%. Porque aí vocês estarão entrando no meio da corrida maluca e podem tomar uma invertida. Aí, meus amigos, eu estou falando de BNB a mais de $1.000, de Atom a 15 dólares. A próxima pernada de alta da BTC vai derrubar a dominância como uma jaca. Vocês precisam entender o tamanho da rotação de capital que está prestes a ocorrer. E o Bitcoin ainda está nos estágios iniciais de um grande mercado de alta, diz o trader veterano Adam Beck. Segundo ele, facilmente o Bitcoin vai avançar para um patamar acima de $240 mil. Nós estamos ainda naquela acumulação que dará início à mega atração parabólica. E na seara geopolítica e finanças internacionais, Estados Unidos se opõem a chamar a Rússia de agressora na declaração do G7 sobre a invasão. A oposição americana ao rascunho de uma declaração conjunta do G7 marca o terceiro aniversário do ataque russo ao território ucraniano. Se nas palavras de Donald Trump, quem oportunizou a invasão russa ao território ucraniano foram as 3 loucadas tentativas de Kiev de, primeiro, entrar na União Europeia, segundo, entrar na OTAN. Eles pavimentaram o caminho dessa invasão nas palavras de Donald Trump e ainda chamou o Zelensky de ditador porque ele suspendeu sem prazo, por tempo indeterminado, as eleições gerais na Ucrânia
e ele não tem mais legitimidade para liderar a Ucrânia. E os investidores de startups tecnológicas na Estônia tomam a frente da defesa dos três do Báltico e conclamam a Europa Ocidental a criar um grande fundo de defesa. Segundo esses investidores, é preciso criar imediatamente pela Europa, e não só a Europa do leste, ali dos três do Báltico, Estônia, Letônia, Lituânia, que estão na linha de frente de uma possível, de uma futura invasão russa, uma potencial futura invasão russa. Eles precisam criar imediatamente uma Starlink da própria zona do euro, da própria Europa, para enviar satélites, para criar o maior enxame de drones da história, para poder fazer uma linha de defesa contra a Rússia. A Estônia lidera agora uma rodada de financiamento ultra tecnológico de defesa. A percepção de uma ameaça russa num futuro não muito distante impulsiona essa rodada de investimentos. Só que o problema todo é que esses três do Báltico, na verdade, eles são traumatizados, né? Eu já visitei a Lituânia. Qualquer pessoa que tenha mais de 40 anos fala russo e fala a língua do país báltico, né? Fala russo ou lituano ou letão ou estoniano, mas o fato é que essa geração que foi alfabetizada sob o jugo soviético, eles são absolutamente traumatizados. Então, o fato deles estarem liderando essa rodada de investimentos para poder lançar satélites, criar um enxame de drones ultra tecnológicos de defesa, não é sem razão. O problema todo é o preço disso tudo. A Europa teria que gastar 3 trilhões de dólares para poder reverter a terceirização da sua defesa externa ultimada no pós-guerra. O fato é que a Europa terceirizou a sua defesa externa para os Estados Unidos. Desde o Plano Marshall, a Europa só se preocupou em se reconstruir, em criar um welfare state, um estado do bem-estar social. Basicamente, a Europa só se preocupou em criar uma nova infraestrutura e dignidade para os seus súditos, mas não se preocupou com defesa externa e terceirizou isso para os Estados Unidos. E agora, o primeiro-ministro francês, François Bayrou, ele resumiu o dilema da Europa sob o comando de Donald Trump nos Estados Unidos da seguinte maneira: ser ou não ser, porque se a Europa não voltar a ter uma máquina de defesa própria, ela não mais existirá como uma Europa soberana. Mas o fato é que os países integrantes da União Europeia, eles já abriram boa parte da sua soberania em favor da União Europeia. A própria Constituição da União Europeia solapou um pouco da soberania de Espanha, de França, de Alemanha. A Inglaterra saiu da União Europeia, mas o fato é que agora eles estão num dilema. A permanência ou a subsistência da União Europeia e da zona do euro depende da criação de uma mega armada de defesa ultra tecnológica para fazer frente ao que já existe hoje. É só ver o que está acontecendo na guerra de drones russo-ucraniana. Ou seja, sem os satélites do Elon Musk, a Ucrânia não é nada. E se a Europa não for capaz de criar a própria Starlink, na palavra dos estonianos, eles também não serão nada. O problema é a grana. 3 trilhões de dólares quebraria a Europa. Só que eles precisam escolher entre ser ou não ser. Agora, se a Europa tiver que imprimir 3 trilhões de dólares para poder... Porque essa riqueza não vai sair do nada. Eles vão basicamente imprimir essa grana e diluir isso num processo inflacionário. Agora, uma coisa vocês podem ter certeza. Com essa mega expansão do endividamento americano, com essa mega flexibilização chinesa e a Europa tendo que imprimir basicamente 3 trilhões de dólares em títulos públicos para ontem, para refazer uma defesa que eles terceirizaram para os americanos, se vocês não estiverem embarcados no Bitcoin e nos melhores criptoativos, vocês vão me desculpar. Vocês precisam ser bem menos que um mineral. Daqui a pouco eu volto com Atom, Kusama, Avax, Solana
E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.